Muito bem, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o professor Denis, estou gravando alguns vídeos aí para lhe ajudar com a provas de concurso, em especial o concurso aqui da Prefeitura de Patrocínio. E nós estamos resolvendo algumas questões, mostrando para vocês algumas dicas que são importantes sobre informática. Então vamos agora para a tela do computador. E aí fica o recado, né, para você se inscrever aí no canal, habilitar o sininho para receber as notificações. E eu tenho também alguns cursos, tenho o curso do Excel, o link está aí na descrição, caso você queira fazer um curso completo. Também sou professor e dou aulas particulares de informática, em especial de Excel. Vamos para a tela do computador. Bom, nós resolvemos anteriormente algumas questões aqui sobre a utilização de planilhas eletrônicas, sobre o Excel, e agora a gente vai ver algumas questões tanto do editor de texto, né, que é aqui no caso Microsoft Word, e tem a questão também sobre PowerPoint, questão sobre o Office de forma geral, e sobre internet, os conceitos aí de URL, né, a gente vai ver isso nessa aula, né, nesse vídeo de agora. Então vamos aqui para essas questões. São questões que eu procuro de outros concursos, são questões que eu mesmo elaboro, que geralmente tem algumas pegadinhas, né, nas provas de concurso, então procuro trabalhar nesse sentido, né, de você ficar atento a isso. Bom, essa questão é uma questão bem semelhante àquelas que nós já resolvemos anteriormente. Essa primeira questão bem simples, com base na planilha eletrônica do Microsoft Excel, visualizada a seguir, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula escrita em C6. Então tem uma fórmula aqui escrita em C6, que é essa fórmula da soma, e aqui tem alguns valores. Qual será o resultado então dessa fórmula? É um tipo de questão que pode cair, né, fazendo referência a uma tela de Excel, né, então sempre observar os detalhes, né, dessa tela, que ele apresenta aqui alguns valores. Nesse caso aqui, a função soma, ela está somando, começando em C2 e terminando em C5. Por quê? Tem dois pontos aqui que indicam o intervalo. Então, é só você fazer essa soma aqui, que poderia ser feita mesmo, né, aqui de cabeça, ou você faz aí na caneta. Então, 20 mais 40, 60, 60 mais 350, 410. 410 mais 400, então 810, né? Então, esse vai ser o resultado. Se a gente for fazer essa questão aqui no Excel, né, a gente poderia digitar esses valores aqui, lá no Excel, para poder fazer essa verificação então, né? Então, começando aqui, os valores aqui, a gente vai digitar começando no C2, né? 20 mais 40 mais 350 mais 400. E aqui eu vou deixar esse aqui um pouquinho maior, 18 aqui, para a gente visualizar melhor. Igual soma, abre o parênteses, seleciona aqui o intervalo de C2 até C5. E está aí o resultado, 810, né, é o resultado dessa função. Primeira questão resolvida, vamos para a segunda. A segunda questão também é sobre o Excel ainda. Foi dado aqui algumas funções, né, máximo, média, mínimo, essa multi, a função C, ou função si, e a função soma. Vamos, então, fazer esse relacionamento aqui. Retorna o valor máximo de uma lista de argumentos. Então,
A função máximo é uma função que retorna o valor máximo de uma sequência de valores. Então, se você digitasse aqui, por exemplo, em qualquer célula aqui, vamos supor que seja aqui mesmo. Se você digita aqui igual máximo, aí vamos passar aqui os argumentos, máximo dessa sequência. Então, qual que é o valor maior que está aqui nessa sequência? 810. Então, a função máximo é que faz isso, retorna o maior valor. Então, aqui no caso, é o número 1. Então, a gente pode colocar aqui 1, retorna o valor máximo. Depois, retorna a soma de todos os números na lista de argumentos. Então, a soma, nós já vimos que é a função soma. Inclusive, a gente já resolveu vários exercícios aí, né? Tem uns vídeos anteriores que você pode também assistir. Então, aqui, 2 é média, não é 2, é o 6. Aqui vai ser o número 6. Próximo, retorna a média. A média aritmética de um intervalo, essa média ela é calculada por meio da função média. Você poderia somar e também dividir, mas a função média faz isso automaticamente. Então, a função média aqui vai ser 2, que retorna a média. Né? Então, se retorna a média, só pode ser o 2, que é a função média. O próximo, retorna um valor se o teste lógico avaliar como verdadeiro, e outro valor se for avaliado como falso. Então, a função se é que faz isso. Se uma verificação for verdadeira, retorna um determinado valor. Se for falso, retorna outro valor. Então, aqui é a função se. A função se, ela tem... eu tenho outro vídeo aí que explica certinho como funciona a função se. Você pode assistir ele, vou deixar aí o link para você assistir aqui, vai aparecer aqui na tela. Então a função se, ela funciona da seguinte forma. Se você... Vamos fazer um teste bem simples aqui, ó. Por exemplo, a gente pode fazer aqui, ó, igual se esse valor aqui for igual a 40, vamos supor que eu quero, ponto e vírgula, eu quero escrever aqui, ó, é 40. Caso contrário, como é texto, a gente coloca entre aspas. Caso contrário, se não for, a gente escreve não é 40. Fecha aspas, fecha parênteses. Então, a função se ela tem um teste lógico. Se esse teste lógico for verdadeiro, vem para cá. Poderia ser uma fórmula também. Se esse teste lógico for falso, vem para cá. Enter. Então, é 40. Se eu digitar aqui um número que não é 40, por exemplo, 41, não é 40. Né? Então, é isso que a função se faz. Então, nesse caso aqui, é justamente o que está falando aqui. Ó, retorna um valor se o teste lógico for avaliar como verdadeiro e um outro valor se for avaliado como falso. Então, número 5 aqui. Multiplica todos os números fornecidos como argumentos e retorna um produto. Então, essa é a função multi, que faz essa multiplicação. Número 4. E a próxima retorna o menor número. O menor número, né, só pode ser a função mínimo. Então, aqui vai ser 3. Então, número 3 aqui. Então, a sequência ficou 1, 6, 2. 1, 6, 2. 1, 6, 2. Depois, 5... 1, 6, 2, 4 não é, né? Então, 1, 6, 2 pode ser essa aqui ou essa aqui. Depois, 4, aliás, 5, 4, 3. 5, 4, 3 não está aqui, está aqui. 5, 4, 3. Então, a resposta certa é essa aqui. 1, 6, 2, 5, 4, 3.
Então, o essencial aqui era você saber, assim, pelo menos a maioria aqui, se você conseguir saber como funciona a função para responder. Se por acaso sobrasse algum aqui que você não soubesse, aí seria o último ou penúltimo, né? Você tentaria resolver pela lógica. Mas observe que são funções que o próprio nome aqui, ó, função máximo, valor máximo, soma todos os números, função soma. Então a própria descrição aqui já te ajuda, né? Então, resolvido aqui essa questão, a letra A, 1, 6, 2, 5, 4, 3. Analise os dados e as fórmulas da planilha do Excel visualizada a seguir. Aqui ele pede para você calcular qual vai ser o resultado dessas funções aqui, ó, nessa fórmula. Essa fórmula aqui está calculando a média. Então, a média desses três aqui, porque é a coluna A, do A1 até o B1. Então, vai ser 4, aliás, 2 mais 4, 6, 6 mais 3, 9, dividido por 3 vai ser 3. Então, o resultado aqui vai ser 3, dessa primeira. Depois o próximo, a soma de tudo, porque começa em A1 e vem até o B3, então a soma de tudo. Então, 2 mais 4, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. Então, aqui vai ser 15. Então, nós já sabemos que começando aqui, né, 3, 15. Então, 3, 15 pode ser qualquer um dessas aqui. Agora, o próximo. O próximo é máximo. O máximo disso aqui tudo. Por quê? A seleção aqui começa em A1 e vai até B3. O valor máximo é 4. Então, aqui é 4. Então, aqui só pode ser... Tem 4 aqui no final. Então, pode ser um desses dois aqui, ó. Pode ser um desses dois. Agora, vamos ao que vai, né, desempatar aqui, que vai resolver, que é essa aqui. A1 mais A2 vezes A3. Sabendo que você tem que fazer a multiplicação primeiro. Então, vai ser A2 é 4. 4 vezes o A3, que é o de baixo. Então, 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 14. Então, a resposta é aquela que tem 14 no final, né? Então, a resposta é essa aqui, ó. Essa é a resposta. Então, nós resolvemos um por um. A média disso aqui, né, que foi A1, é só somar e dividir por 3, né? No caso aqui, porque você está fazendo aí na caneta, não é no Excel. Então, vai ser 2 mais 4, 6, 6 mais 3, 9, 9 dividido por 3. 9 dividido por 3, 3. Aí depois o próximo, a soma de tudo isso aqui. Nós vimos que a soma de tudo isso aqui 9, 9 mais 3, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. A soma é 15 mesmo, então tá certo. O máximo é o valor maior. O valor maior do que? Desse intervalo aqui todo, porque começa em A1 e termina em B1. Isso aqui tudo. Então o máximo é 4. 4. E por último, que deu 14 foi essa aqui, né? Que é a questão que a gente verificou aqui, que é a que desempata, né? Porque você tem, se você fosse fazer assim, ó, A1 mais o A2, seria 2 mais o 4, né? 2 mais 4, 6. 6 vezes 3 daria 18. Né? Então você iria errar. Por quê? A multiplicação vem primeiro. Então, a multiplicação vem primeiro. Então, isso é muito importante você ter esse entendimento, que aqui vai multiplicar primeiro, porque isso aqui, o examinador ia te induzir ao erro, a responder essa aqui. Mas esteja atento a isso. Exponencial,
depois do exponencial, multiplicação e divisão. No caso aqui apareceu multiplicação. Por último, que vem a soma e a subtração. Esteja atento a essa precedência de operações, né? Então, se a gente fosse fazer aqui no Excel essa questão, é bom até que você faça aí a prática, né? É importante que você esteja praticando para assimilar. Se a gente fosse fazer aqui, seria 2, 4, 3, e aqui no B, 3, 2 e 1. Se a gente fosse fazer a primeira média, função média tem acento, viu? Média só disso aqui. Deu 3. A próxima é a soma, igual soma de tudo, seleciona tudo. 15. A próxima é o máximo, tem acento também no A, máximo, seleciona, abre parênteses ali, seleciona tudo isso aqui. O máximo deu 4. E a próxima é a que desempata, né? Que é o A1 mais o A2 vezes o A3, que é isso aqui. Então, ele vai multiplicar primeiro A2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 mais 2, vai dar 14, deu 14. Né? Então, observa que se você fosse somar primeiro, você estaria cometendo um erro. Próxima, ainda também do Excel, é uma fórmula bem simples aqui, né? Só pegar, fazer direto aqui, o B1 é 3, então vai ser 3 mais 2, 5, 5 menos 1, 4. Então o resultado aqui é 4, é uma conta bem simples. Agora uma questão do Word. Essa questão é a seguinte. Marque a opção que contém as teclas de atalho utilizada para desfazer uma ação no Microsoft Word. A tecla de atalho que é utilizada é a Ctrl Z. Então a Ctrl Z é que faz essa... Se você, veja bem, aqui eu marquei aqui como amarelo aqui o fundo. Se eu pressionar Ctrl Z, ele vai desfazer. Ou se eu deletar isso aqui, deletei, Ctrl Z, ele volta. Então, o Ctrl Z é que desfaz. Então, para desfazer, utilize o Ctrl Z. Agora, uma questão sobre internet. Assinale a alternativa que contém um navegador de internet. Outlook é navegador? Não. O Outlook é para você verificar e-mails. Tem um software da Microsoft que é Outlook. Tem também o site, né, Outlook, para você fazer ali a verificação pelo web e-mail, mas não é navegador. Microsoft Word é navegador? Também não. Chrome sim é navegador. Então essa é a resposta certa. NetBeans não é. NetBeans é um ambiente de programação. Então o navegador da internet é o Chrome. São extensões de arquivos do Microsoft PowerPoint. Quais são essas extensões do Microsoft PowerPoint? PPSX, PPT, RAR, PPT-M. Então, ele está pedindo para você marcar a exceção. Observa isso. A exceção, ou seja, aquela que não é uma extensão do Microsoft PowerPoint. PPSX é. PPT também é. PPT-M também é. O que sobra é o RAR. Esse RAR, essa extensão RAR aqui, é para arquivo compactado. Então, isso aqui não é uma extensão do Microsoft PowerPoint. Então, a resposta correta aqui, ou seja, aquilo que não é a extensão do Microsoft PowerPoint, é essa extensão aqui, .rar. Se a gente for lá para o PowerPoint, a gente abrir o PowerPoint, você pode conferir isso quando você abre aqui uma
uma apresentação e vai salvar. Se você for salvar como aqui, colocar aqui qualquer pasta, aqui vai aparecer as extensões, ó. PPTX, PPT, PPTM, né, que é habilitada para macro. Então, essas aqui todas estão lá e são extensões do Microsoft PowerPoint. Agora, aquela extensão RAR, ela não está aqui. Aquela extensão é de arquivo zip. Arquivo zip não, arquivo compactado, porque zip é também uma extensão de arquivo compactado. Bom, vamos para mais uma questão. Essa questão aqui é o seguinte, na navegação, navegar na internet é como andar por uma cidade. Os nomes das ruas e os números das residências da cidade são organizados para facilitar a localização dos endereços. Cada página, site, também tem o seu endereço. Considerando o endereço HTTP, depois vem www, depois vem, depois vem mac.gov.br. Relacione as partes do endereço com o seu significado. Então, simplesmente é para a gente fazer relacionar. O que significa essa parte aqui? O que significa essa outra parte aqui desse endereço, né? Então, fazer essa relação, esse relacionamento aqui dessas partes do endereço. Bom, HTTP é um código para sites de instituições governamentais. Então, esse código que identifica que é uma instituição governamental é o HTTP? Não, não é isso. É um código para sites registrados no Brasil. Então, se é registrado no Brasil, é o BR. Então, aqui seria o número 5. Agora o de cima, a gente não colocou aqui no de cima, vamos colocar aqui qual que é. É um código para sites governamentais. O que identifica que é um site governamental? Esse ponto, esse gov. Então esse gov aqui é o número 4, o número 4 vem aqui, ó, é o primeiro. É um código que identifica que é uma instituição governamental. Da mesma forma que a gente tem o ponto .gov, a gente tem ponto .edu, de educação, o ponto .com, governamental e outros. É um protocolo de transferência de hipertexto, o protocolo utilizado para transferência de páginas na web. É o protocolo de identificação e transferência de documentos da internet. Então, o protocolo é o HTTP. Então, é um protocolo que ele usa. O protocolo é um conjunto de regras que os sistemas utilizam para comunicação. A gente tem um protocolo HTTP, a gente tem um protocolo o TCP/IP, que é o protocolo principal da internet, dentre outros vários protocolos. Então, aqui no caso, o HTTP é um protocolo. Próximo, significa que o endereço está na World Wide Web, que é a abreviação de HTTP. Então, isso aqui é o número 2. É o domínio, nome registrado no site. Então, todo site tem um registro, né? No registro.br, por exemplo, são sites registrados aqui no Brasil. Então, esse site, qual que é o nome, qual que é o domínio, o registro dele? Esse aqui, ó, Mac, né? Então, Mac é o que foi registrado, mac.gov.br. Então, aqui no caso, 3. Então, o domínio é Mac. O domínio a gente entende também como o endereço como completo, né? Então, seria 45123. 45123. Então, essa aqui é a resposta correta. Desculpa. É isso não. 45123. Então, 4
5, 1, 2, 3. Essa aqui é a resposta correta. Né? 4, 5, 1, 2, 3. Conferindo novamente, é um código para sites de instituições governamentais. Gov. É um código para sites registrados no Brasil, que é o BR, tá aqui, é o 5. É um protocolo de transferência, é o HTTP, tá aqui, número 1. 2, aliás, significa que o endereço está na www. Só pode ser o 2. E o 3 é o domínio, né? O nome registrado no registro.br, que é 3. Então, 451, 451, 2, 3. Pronto, resolvida essa última questão. E nós já finalizamos, então, essa sequência de exercícios e fica para um próximo vídeo mais exercícios aí sobre informática básica para o seu concurso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, me ajude aí, compartilhe esse vídeo com várias outras pessoas e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Obrigado e até um próximo vídeo, até uma próxima oportunidade, até mais.